Boa noite a todas e a todos. Eu sou Rafael Sotero, gerente de conteúdo da TDS Company, empresa de transformação digital localizada no Porto Digital, aqui no Recife. Primeiramente, muito obrigado pela presença de todos. Hoje nós vamos conversar sobre um tema fascinante, a internet do futuro. O webinar é um oferecimento da TDS Academy, unidade educacional da TDS que oferece cursos livres de alto nível e curta duração para pessoas interessadas em desenvolver habilidades que as qualifiquem como protagonistas do futuro digital. Mas antes de chamar nosso convidado, vou passar a palavra para o nosso cientista associado, André Neves, que vai falar um pouco sobre a TDS. Boa noite, André. Boa noite, Rafael. Boa noite, todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Rafael, também em Palermo. Boa Prazer ter noite. você aqui. Tudo bom, rapaz? Bom, eu vou Satisfação falar é minha. 5 minutinhos, rapidamente aqui sobre a TDS, uma apresentação curta, só para a gente introduzir. Bom, vamos lá. Vou compartilhar aqui o slide com vocês. A TDS Company é um negócio do Porto Digital, que funciona aqui no Porto Digital, um negócio de transformação estratégica, que tem como foco e objetivo transformar negócios para olhar e entender mais como participar e como fazer parte, como ser protagonista desse mundo novo que se abre, o mundo digital, onde o físico vem sendo, há 30 anos pelo menos, expandido pelo digital e cada vez mais orquestrado pelo social. A TDS oferece um conjunto de serviços que apoia outros negócios a entender e participar desse mundo digital, desde uma formação habilitadora em estratégias digitais, a gente forma as pessoas, prepara elas para participarem de processos estratégicos, para definir estratégias, uma consultoria que acompanha e ajuda os negócios a construir suas próprias estratégias digitais para o mundo novo, prototipagem incremental de artefatos digitais. A TDS tem um grupo de pessoas que presta o serviço e que consegue construir protótipos para testar rápido, validar rapidamente hipóteses de transformações estratégicas para os negócios. E, finalmente, execução e operação de serviços digitais. A TDS opera alguns serviços digitais de clientes que não tem espaço ou não tem como foco tratar diretamente desse tipo de serviço. A gente projeta, implementa, testa, valida e chega a operar alguns serviços, enquanto os negócios ganham autonomia para operar eles próprios os serviços digitais inovadores nos seus mercados mais diversos. A gente tem trabalhado com gente de várias áreas e segmentos diferentes, desde construtoras, shopping centers, universidades, associações de escolas, governo. A gente trabalha com um espectro bem amplo, porque o nosso foco não é o negócio de cada um deles, mas a estratégia a transformação estratégica para o digital ou digital de cada um deles, independente da área de conhecimento, independente da área de atuação no mercado. A TDS desenvolveu uma teoria para fazer isso, ela vem fazendo isso há muito tempo e descobriu um conjunto de coisas ainda num universo muito abstrato, mas que no fundo a gente aplica na prática. Na nossa teoria, aí a apresentação do professor Silvio Meira, o cientista-chefe da TDS, ele diz, por exemplo, que estratégia é o processo de transformar aspirações em capacidades. Esse é um desafio longo, aí, um desafio de muito tempo, e a partir daqui a gente vai descobrir algumas questões importantes, como, por exemplo, que para fazer uma transformação estratégica é preciso lidar com redes de transformação. É preciso envolver as pessoas, os negócios, os agentes internos, os agentes externos. Não é simplesmente fazer um processo top-down de desenhar um plano estratégico de transformação para esse mundo novo. É preciso um processo integrado entre todos os atores que fazem parte da organização. Da mesma forma, a gente também descobriu que estratégias de transformação desse tamanho, elas não começam no centro do negócio. Elas começam na borda, na periferia, na atmosfera do negócio. Elas começam ao redor do negócio, do lado mais distante do núcleo do negócio. Começar uma transformação grande no núcleo do negócio, o risco é quebrar o negócio inteiro. A gente vai transformando por fora até chegar no núcleo do negócio. E na prática, como é que a gente faz isso na TDS Company? A TDS Company criou um mecanismo, um movimento, uma maneira própria de fazer transformação estratégica. Uma maneira que é baseada em alguns princípios nossos de transformação estratégica é, na verdade, mudar a cultura dos negócios. Uma cultura muito mais orientada à colaboração, à participação efetiva de todos os atores nesse processo de construção das estratégias, grandes estratégias e estratégias micro do dia a dia dos negócios. É preciso provocar e promover colaboração entre as pessoas
E para isso a gente desenvolveu não só ferramentas e métodos, como uma plataforma digital que leva as pessoas a trabalharem colaborativamente, integrados, construindo juntos as estratégias dos negócios. Então, esse é o nosso trabalho principal na TDS Company, formar grupos de pessoas para construir estratégias de maneira integrada, colaborativa, explorando a criatividade das pessoas, a participação efetiva das pessoas. A gente provoca nas pessoas e dá espaço para que todos possam propor hipóteses, debater as hipóteses propostas, escolher as hipóteses que fazem mais sentido e alinhar essas escolhas, para a gente ter certeza que as decisões estratégicas dos negócios são tomadas com consenso, com confiança, com transparência, com engajamento e com motivação das pessoas. Esse é o trabalho da TDS Company. Eu vou deixar aqui Rafael Sotero seguir o processo do webinar e depois Rafael Palermo fazer sua apresentação. Obrigado a todos. Quem quiser falar com a gente, tem aqui os contatos. Esse QR Code vai apontar para os contatos da TDS Company. Valeu, professor. Obrigado aí pela apresentação. E agora eu vou chamar nosso outro professor, Rui Belfort, para apresentar a TDS Academy. Se alguém, inclusive, tiver alguma dúvida, seja sobre a TDS, seja sobre o Academy, pode mandar aqui pelo chat, que no final a gente vai responder. Boa noite, Rui. Muito boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Queria já começar aqui dando as boas-vindas a vocês nesse evento da TDS Academy. Todos os meses a gente tem se encontrado para falar sobre um tema que é relevante e que traz a oportunidade da gente transformar aspirações em capacidades, como André acabou de falar. E eu vou apresentar para vocês agora um pouco do que é a TDS Academy, para em seguida a gente começar aqui nosso bate-papo fantástico com o Rafael Palermo. Então, deixa eu só colocar aqui em modo de apresentação. A TDS Academy é a unidade da TDS Company que compartilha o conhecimento gerado nos laboratórios, estúdios, times, projetos, produtos e serviços que acontecem na TDS Company, que André acabou de apresentar, e que tem como objetivo antecipar futuros nas carreiras de profissionais e nos roadmaps de empresas que aspiram a desenvolver essas capacidades que vão levar eles para um protagonismo no mercado digital. A gente tanto está lidando aqui com oportunidades que vêm desse legado que a gente carrega da nossa trajetória até o presente e são críticas hoje, quanto também antecipar essas oportunidades que estão lá no futuro e que, se a gente se preparar hoje, a gente vai ser bem-sucedido em aproveitá-las no momento em que elas surgirem. Nossa motivação, eu reforço o que André acabou de falar, é transformar aspirações em capacidades, né, de forma estratégica. Então, é para isso que a TDS Academy foi criada e esse é o nosso grande propósito, é oportunizar que as pessoas consigam transformar suas aspirações de carreira, do roadmap de suas empresas, em capacidades que as ajudarão a caminhar em direção a esse futuro almejado. A nossa metodologia é Phygital, nós buscamos aos poucos incorporar toda essa forma de fazer diferente, que inclusive está em constante construção, né? Onde o físico ele é ampliado pelo digital e orquestrado pelas pessoas. Nossos encontros eles seguem esse modelo e acabam tendo aí diferentes formatos que se adequam a cada contexto. A gente utiliza para nossos debates dialógicos, nossas colaborações criativas, a plataforma Estratégia, que o professor André também acabou de apresentar para a gente. Então, além dos nossos encontros ao vivo, a gente tem e conduz uma série de debates e atividades que seguem nas jornadas em Estratégia. Todos os nossos cursos, as nossas jornadas, as nossas trilhas, elas são baseadas numa experiência aí de muitos anos da TDS Company e das suas lideranças, né? A gente pode dizer até décadas. Então, tudo que a gente faz aqui na TDS Academy segue esse framework conceitual prático de toda essa experiência que a gente tem ao longo de tantos anos, e a gente busca colocar isso também de uma forma bem experiencial, e aí a gente tem uma série de atividades de aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em jogos, e que as pessoas podem colocar na prática também tudo que é aprendido. Então, a gente aprende com quem sabe na prática, e a gente coloca na prática também durante o aprendizado.
E a TDS Academy é uma escola onde as pessoas aprendem com as pessoas. A gente é um ambiente que objetiva é criar esse lugar de colaboração para que todo mundo que está envolvido possa se envolver no debate e junto a gente possa construir as respostas que são relevantes para o grupo que está trabalhando junto. Então, esse é o nosso grande objetivo e é por isso que a gente nasceu para proporcionar essa experiência para todo mundo que se interessa por esse tipo de processo de jornada. Sempre nos nossos cursos, é importante dizer, todo mundo que participa ganha um certificado de participação, chancelado aí pela TDS Company, pela TDS Academy. Além disso, todas as pessoas ganham também uma licença Pro de estratégia da nossa plataforma por 6 meses e, é claro, começam a fazer parte do nosso ecossistema, né? Com que envolve todas essas empresas, esses líderes que estão buscando essa transformação em suas carreiras e em suas empresas, e a gente passa, na verdade, a estar conectado em rede nesse processo aí de colaboração. Hoje eu queria falar para vocês que nós temos um curso que vai começar na semana que vem, na próxima quarta-feira, que é o curso Metaverso, o que é, para que serve e como funciona, com o professor Silvio Meira. Ele vai estar à frente da condução desse curso. Eu vou estar com ele, apoiando todo o processo, habilitando junto com ele. E esse curso, ele está com um desconto muito bom para todo mundo que está aí interessado. São as últimas vagas, a gente foi muito bem sucedido no engajamento dele. E eu queria convidar vocês a usufruírem, todos que estão aqui, de um desconto, quem se interessar, de 30%. Para conseguir usufruir do desconto, basta acessar aí o QR Code e você vai cair no nosso atendimento e basta dizer que estava com a gente aqui no webinar que automaticamente você vai ganhar esse desconto. Mas o nosso convite é que você se engaje aí junto com a gente nesse curso, que tem tudo a ver com o bate-papo de hoje, e também amplie o seu olhar para as demais ofertas que a gente tem na TDS Academy, e seguirá oferecendo sempre novas oportunidades de jornadas de transformação em suas carreiras, em suas empresas, ao longo aí do segundo semestre e dos próximos anos. Então, nosso convite é que vocês aproveitem aí o maravilhoso bate-papo que a gente vai ter com o Rafael, entendam um pouco mais sobre esses temas que estão rompendo o que a gente conhece sobre a internet, sobre a tecnologia, são novos paradigmas que a gente começa a discutir, e estejam convidados a participar da gente também com esse desconto do curso do Metaverso com o professor Silvio. É isso. Rafael, a palavra está com você. Sejam muito bem-vindos. Maravilha, Rui, obrigado. Fica a dica, então, para você que está nos assistindo sobre essa grande oportunidade de alavancar a carreira com esse conhecimento estruturado por quem mais entende dos desafios do mercado digital. Bom, e agora chegou a hora de conversarmos sobre a Web 3.0, a internet do futuro hoje. Com seu foco em interoperabilidade, descentralização e distribuição, a internet 3.0 deve revolucionar o modo como consumimos e produzimos conteúdo nela. Quem vai falar desse assunto com a gente é Rafael Palermo, formado em Ciência da Computação pela UFPE. Palermo tem mais de 20 anos de experiência em tecnologia, sendo um dos pioneiros no desenvolvimento para celulares do mundo. Também participou da criação do primeiro aplicativo integrado a um dispositivo wearable do Brasil e da única carteira física de criptomoedas da Latam. Confere, Rafael. Boa noite. Há rumores de que isso é verdade, mas foi isso mesmo. A gente desenvolveu uma carteira, uma hardware wallet em Recife, em São Paulo, inacreditavelmente, para guardar tokens, né? Que é um assunto que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui agora. O assunto, o papo de hoje é o que seria essa tal de Web 3, né? 3.0, sendo que não tem como eu falar de Web 3.0, blockchain, um monte de maluquice sem fazer um overview de web, de internet, por que a gente distingue, faz essa distinção entre uma época e outra da internet. É bom ficar claro, existe um spoiler que eu preciso dar, que não existe uma definição de Web 3.0. É um movimento que tem acontecido, a gente convenciona chamar a web de alguns períodos no tempo de 1, 2 ou 3. E a intenção aqui é trazer como a web 3.0 tem relação com criptomoeda, não é um assunto meio zona cinza para um monte de gente, como isso se conecta com a evolução da internet
e quais as implicações para a gente como usuário, né? Que é o que é importante para todo mundo, para mim e para vocês. Eu, como usuário, tenho impacto em quê? A web é vista e tem sido considerado essa nova fase 3.0 como a próxima evolução da internet, algo que está acontecendo agora. Existem alguns cases, mas não é uma realidade. E o objetivo é mudar a web atual para devolver algumas características que a web já teve, né? Tornando ela mais descentralizada, aberta, confiável e devolvendo o controle sobre o conteúdo e a audiência para o usuário, que era assim no começo, ela era bem distribuída. Para algumas pessoas, a internet hoje são as plataformas de grandes empresas. Algumas faixas etárias, por exemplo, só navegam em Facebook, Instagram, WhatsApp. Então, 100% da internet deles, na verdade, é a plataforma do Facebook. Não tem nenhum problema, não estou aqui para falar mal de nenhuma empresa grande e que trouxe revoluções incríveis para a gente. Só estou querendo trazer à tona que existe uma parte dos usuários da internet que tem se incomodado um pouco com isso e tem proposto algumas outras coisas, né? Então, houve um crescimento aí da adoção de finanças descentralizadas, DeFi, eu vou falar sobre isso no final, mas eu não posso começar a falar de DeFi, sendo que a gente nem entende descentralização, nem entende web, nem entende internet. Né? A gente, quem tem acompanhado a imprensa, tem visto notícias de finanças descentralizadas, NFT, título de propriedade, de colecionáveis, né? E a Web3, nesse contexto, ela aparece como uma web que armazena em estruturas distribuídas, em bases de dados distribuídas, que armazena dados em blockchains públicas, né? Que tem incentivos financeiros através de tokens, e que tem jogos baseados em blockchain que salvam os tokens, que é o título de propriedade de itens digitais, em uma estrutura de dados interoperável, né, que existe independente do jogo, ambientes de realidade virtual que estão sendo chamados de metaverso. Então, assim, todo esse contexto permeia a Web3. Sendo que tudo isso roda em cima de algo que não é mágico. Tem uma frase muito boa do Arthur Clarke, Sir Arthur Clarke, né, que é o autor de 2001, Odisseia no Espaço, filme de Kubrick, e ele diz que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de mágica. Ele usa magic. Algumas traduções usam magia. Então, qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. E Arthur Clarke não é um qualquer. Ele não é só um romancista. Ele é um cara que previu, por exemplo, a comunicação via satélite em 1945, sendo que a conexão via satélite veio acontecer em 57, em nível militar, e comercialmente em 65. Então, ele antecipou a conexão via satélite em 2 décadas. E essa frase, na verdade, é uma lei, a terceira lei de Clarke, que é uma lei entre a relação entre os humanos e a tecnologia que ele criou. Tem 2 outras, mas essa é a mais famosa. Também evidencia a natureza humana de mistificar tudo que não entende, né? Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de mágica. Muito provavelmente quem viu o drone a primeira vez, fora do âmbito militar, achou que aquilo era uma mágica, um disco voador, o que quer que seja. Então, a gente mistifica tudo que a gente não consegue explicar. Só que às vezes é só tecnologia. Eu vou mostrar para vocês um vídeo que ilustra uma estrutura física bem interessante que vai permear todo o nosso assunto e que, na verdade, está na vida de vocês todo dia. Deixa eu compartilhar o vídeo e aí vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Essa animação, ela mostra a evolução do cabeamento submarino da internet na régua do tempo. Isso é aço embaixo d'água, é uma estrutura física. A gente chuta, ela faz barulho. Não é nada místico, nenhuma mágica que é evocada, não. É uma estrutura física que roda a Terra inteira.
por baixo d'água. Tudo que a gente vai falar hoje roda em cima dessa estrutura. Eventualmente existem conexões de internet via satélite, mas não é a maioria das conexões que a gente utiliza. Né? Então, a maioria das conexões que a gente utiliza é sobre essa estrutura que eu mostrei para vocês. E por que isso tem a ver com o assunto que a gente está falando? O lançamento do Sputnik, que é o primeiro satélite a entrar em órbita artificial do mundo, em 57, pode ser considerado uma das fagulhas para a criação da internet, lá nos laboratórios acadêmicos e militares dos Estados Unidos. Porque era Guerra Fria o contexto, né? Então o grande temor era a bomba nuclear. E quando os soviéticos dominaram o espaço, eles mostraram que podiam vigiar o território norte-americano a partir do espaço, e não só isso, eles poderiam disparar contra o território americano. Então, no ano seguinte, a 57, ao lançamento do Sputnik, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos fundou a ARPA, que é uma sigla em inglês para a Agência de Projetos de Pesquisa Avançados. E a ARPANET, que é o embrião da internet, nasceu dentro dessa agência. Né? O primeiro embrião da rede mundial de computadores. E o principal objetivo era conectar as bases militares e departamento de pesquisa do governo americano e criar uma rede que fosse distribuída e descentralizada, que pudesse sobreviver a um ataque nuclear em um dos seus nós centrais de telecomunicações. Então, ainda que a estrutura da internet fisicamente seja centralizada, você pode digitalmente descentralizar ela de modo... Uma estrutura descentralizada é uma estrutura que todo mundo conversa, e distribuída, que todo mundo conversa com todo mundo, sendo que se acontece um ataque num dos nós, o que é um nó de uma rede? É igual uma rede de pesca. É uma estrutura física que concentra informação e conversa com outras estruturas físicas que são outros nós e repassam informação. Eu posso montar um nó de uma rede aqui na minha máquina. Por exemplo, quem tem um Skype, algumas versões do Skype são um nó da rede. Quem usou o Torrent no passado, que é aquele, que usa o Torrent hoje, que é aquele aplicativo que distribui vídeos que a indústria de mídia não gosta, faz parte da rede Tor, do Torrent, né? Quem usou o Napster também instala um software na sua máquina e vira um nó da rede, se conecta na rede e vira um nó. É só isso o nome do nó, eu acho que porque que remete às redes de pesca. Isso é um achismo meu. Eu acredito que venha daí, né? Uma redezinha de pesca tem aquele nozinho, uma rede de computadores também. As pessoas falam de nó de rede, não é uma coisa mística, é uma máquina física, é uma estrutura física mesmo. Então, a internet ela é distribuída e descentralizada, mas sendo que você pode rodar servidores de modo centralizado. Por exemplo, os servidores de uma grande companhia. Todos os servidores que rodam as coisas que mantêm o Facebook estão sob a custódia e o domínio do Facebook. E a internet não é a web. A web é um serviço que roda sobre a internet. Né? Em 1969, a ARPANET tem o registro do envio do primeiro e-mail. Mas em 69 não existia web ainda. O que é a web? A web é um serviço que roda sobre a internet e que permite que a gente enxergue de maneira mais palatável as informações no navegador. Existe uma linguagem de script por trás, que a gente chama de HTML, é uma linguagem de hipertexto. E a gente batiza a Web 1, o nascimento da Web 1... tem algumas pessoas que divergem. A Web 1 nasceu, na minha opinião, em 91, quando Tim Berners-Lee publicou a primeira página. Ponto. Só que em 89 ele já tinha especificado, ele já tinha feito a proposta da linguagem de hipertexto, dos protocolos e tudo. Mas, para mim, o evento de nascimento da Web é em 91. A primeira página foi ao ar, era uma página que parecia uma Wikipedia, tudo branco, só texto e hiperlink. Né? Era a linguagem de hipertexto, a gente chamava. E tinha uma característica muito curiosa, que era uma exibição de informação estática. Então, tinha pouca ou nenhuma interação entre as pessoas que usavam, né, os usuários. Era uma internet que a gente chama de read-only, só para ler. Quem é usuário não produz conteúdo, ele só lê, ele só pega informação da web. O conteúdo é unidirecional, vem das pessoas que têm capacidade técnica de colocar um site, publicar um site, para quem lê. Então, é unidirecional. Os usuários são leitores. Eu não gosto dessa palavra, são consumidores de informação. Eu acho que eu consumo comida, não informação, mas, enfim, como é muito usado, eu também vou usar aqui.
Mas é isso, é uma web estática. No máximo, tinha um formulário para você registrar que você foi um visitante, e aí você colocava seu e-mail. Era um livro de visitas que tinha. E aí tinha um contador também de visitas, e quem tinha muito... o primeiro gatilho ali da reputação, né? Meu site era muito visitado, tinha um contador de visitas. Isso foi evoluindo, claro, linguagens de script surgiram, e a gente evoluiu de páginas estáticas e linkadas, e fóruns de discussão, blogs, e aí começou o usuário participar um pouco da internet, não é? A ter soluções de software que permitiam que o usuário fizesse um input mais sofisticado. Mas a web, que a gente chama 2, o registro se convenciona chamar o ano de 2004, que foi o nascimento do Orkut e das redes sociais, né, do Facebook, com um perfil de usuário que você fala o que você quer ali, você vira produtor de conteúdo. Então, a 1.0 vai de 91 a 2004 e a 2 de 2004 até hoje. E qual é a característica dessa web 2.0? Primeiro que a gente pode chamar ela de social web, né? Web social, que é a web dos blogs, de usuários como criadores de conteúdo, como produtores de conteúdo, né? É um conteúdo bidirecional, você consome e você também produz, e o foco é a interatividade, a personalização de conteúdo, a personalização, por exemplo, de anúncios. Foi a principal evolução da Web 2. Antes a gente pegava a informação das páginas, agora as páginas passaram a pegar a informação da gente. E passaram a pegar a informação da gente com um propósito muito nobre, que é mostrar o que a gente quer ver. Descobrir qual é o perfil de consumidor que a gente tem, de consumir informações, que posts do Facebook a gente viu, que vídeos a gente assistiu no YouTube, que busca a gente fez no Google, e começar a apresentar o que a gente quer. É um motivo muito nobre. Então, as empresas centralizadas passaram a coletar esses dados sobre a gente, porque assim eles podiam mostrar exatamente o que a gente quer ver, e a gente ficaria mais tempo nas plataformas deles, e eles faturariam mais. Até que elas perceberam que eles poderiam empacotar esses dados da gente, que estavam coletando, e vender para os anunciantes. E que esse talvez fosse o grande negócio. Então, a Web 2 era uma web, na verdade, é uma era do anúncio direcionado, né? De falta de privacidade dos usuários. E assim, eu quero ser muito justo com as empresas. Essa falta de privacidade dos usuários é uma falta de privacidade voluntária. Os usuários desistiram voluntariamente dessa privacidade em troca de usar aplicações bacanas como o Facebook, como o Twitter, com ter uma audiência, com ter likes e com ter atenção. Isso não foi imposto. Foi uma solução excelente para quem queria ter voz. Quem não tinha a capacidade de colocar um site no ar, já está lá um perfil pronto, com uma usabilidade muito bacana, e eu estou aqui para criticar essas empresas. Tudo bem. O fato é que na Web 2, algumas pessoas começaram a perceber que a mesma plataforma começou a aparecer para duas pessoas de maneira diferente. Se você acessa uma plataforma, você vai ver notícias e anúncios e informações completamente diferentes. Porque vai depender de quem está vendo. E tudo bem, tá? O termo de uso está lá e todo mundo sabia disso. Você está ciente que a plataforma sabe que vídeo você assistiu, com que amigo você interagiu, que tipo de coisa você lê. Então, as notícias são escolhidas de acordo com as informações que você sabe que passou para a plataforma, para a empresa. Até aí, tudo bem. As curtidas que você deu, que vídeo você assistiu. Mais uma vez, eu estou reforçando porque são informações que a gente sempre soube. Mas quando você olha para os anúncios, você começa a perceber que eles são mostrados para você de uma forma baseada em informações que você não sabe que passou para eles. Coisas muito misteriosas começaram a acontecer. Então, quando vocês forem comer pizza no próximo domingo, as empresas vão ficar sabendo que vocês comeram pizza. Só que essa informação a gente não sabia que estava passando. Em todos os dias anteriores que vocês, durante a semana, né, 7, sábado e domingo, que vocês que têm filhos, deixaram seus filhos na escola às 7h30 da manhã, eles sabem disso também.
Só que a gente não sabia que eles estavam sabendo disso. Isso começou a incomodar um monte de gente, né? A web, ela é interativa, a 2.0, os usuários criam seus próprios conteúdos, compartilham sua base de seguidores, mas a centralização em grandes empresas, em grandes corporações, empresas de mídia, de tecnologia, implica em um acesso controlado. E uma falta de transparência, a gente não sabe exatamente o que está sendo coletado. Qual que é a regra? Qual que é o algoritmo? Você não tem posse dos seus dados, você não tem o ownership dos dados, dos seus próprios dados, do seu próprio perfil, das informações que você produz, do seu conteúdo. Não existe essa posse de verdade. Isso está salvo no servidor do AWS, em servidores privados que essas empresas que têm acesso. A proposta da web é resolver esse problema, que para algumas pessoas é um problema, para outras não é, tá? Isso não é um problema indefinitivo. Isso é um problema para algumas pessoas, e algumas pessoas estão incomodadas com isso, e esse movimento de Web 3.0 procura melhorar essas questões, que seria a próxima evolução da internet. Muitos apostam que isso vai ser utilizando a tecnologia de blockchain, né, uma interoperabilidade de distribuição de onde é armazenado os dados, ferramentas de descentralização. Esse movimento está acontecendo hoje. Você pega empréstimo em plataformas com smart contract, equivalente a um CDB, e o smart contract paga os juros automaticamente. Isso já existe, não é ficção científica. Está engateando. Mas essa é a proposta da Web3, melhorar essas questões de ownership, de posse de suas informações, e por isso seria a evolução da internet e da própria privacidade, né? De você conseguir navegar e você conseguir utilizar o seu perfil digital para monetizar. Não é que você não, eu não quero receber anúncio. Não, eu quero receber anúncio, mas eu quero ser pago. E essa é a proposta da Web3. Então, na Web 2.0, enquanto você navega nas redes sociais, você é o produto. Tem uma máxima que nasceu nessa época que é: se você usa e não paga, é porque você é o produto. Na Web3, a proposta é que, ao invés de você ser o produto enquanto você navega, você seja o proprietário, tanto do conteúdo que você produz, quanto publica, quanto dos dados que você gera. Então, se você quiser que uma publicação fique no ar, ela fica. Ela não vai ser censurada por uma plataforma. A plataforma não vai derrubar o perfil de um político que falou algo e vai deixar o perfil de um ditador. Eu não estou aqui querendo fazer juízo de valor. O que eu estou questionando aqui é: as regras são definidas de maneira privada. Não existe liberdade dos usuários em manter uma publicação que foi gerada ou apagar uma outra publicação. A proposta da Web3 é que você consiga não só manter, como também excluir esse tipo de publicação. Então, na Web2, uma publicação é salva nos servidores da empresa, como no caso do Facebook. Na Web3, ela é salva em milhares de computadores ao redor do mundo. Computadores como o meu, como o de vocês. A gente vai entrar na rede e como o Torrent faz. E assim, como existe um projeto que não tem nada a ver com criptomoeda, não tinha a ver até então, que é a cloud, a nuvem distribuída. Então, você tem documentos lá, arquivos de imagem. Tem até uma questão jurídica nisso, que é o direito ao esquecimento, né? A Carolina Dickman tem aquela lei no nome dela. E se você tem uma internet que não morre nunca, não está no servidor privado que você pode apagar, e tem coisas pessoais suas lá, isso vai em conflito. A Web3 conflita um pouco com algumas questões do direito, porque o direito ao esquecimento, por exemplo, é um deles. Na hora que você distribui a informação em máquinas que não tem... que tem vários donos e ela é replicada, você não consegue apagar. E essas questões vão precisar ser resolvidas. Mas o que acontece é que a diferença é que o que é salvo num sistema de arquivos de uma Web3, ela está salvo num monte de máquina que não tem dono, diferente de uma Web2. E, como eu falei agora, isso significa que a gente pode ter um monte de problemas. A gente pode ter publicação ilegal com discurso de ódio, né? Talvez em nome da liberdade, os usuários das redes provavelmente devam desenvolver um sistema para reduzir esse tipo de conteúdo. Vai ter que ter censorship, sim. Só que não é um CEO de uma empresa que decide. A rede decide, a comunidade decide. Tem a ver com comunidade. Quando você faz uma proposta, por exemplo, todo mundo do mundo pode fazer uma proposta de mudança, por exemplo, no protocolo Bitcoin. A gente não é programador, tudo bem, eu não sou programador mais, há muito tempo. Sendo que eu posso fazer a proposta, e a proposta vai para uma rede de usuários, os mineradores, e eles aceitam ou não.
O Ethereum nasceu disso. Houve uma proposta de aperfeiçoamento do smart contract do Bitcoin. Bitcoin é dinheiro programável, eu vou explicar isso mais na frente. Só que isso ia levar a um nível de complexidade maior à plataforma. Ela não foi aceita, o Vitalik foi lá e lançou um outro software, uma outra rede chamada Ethereum com um token Ether e tudo bem. Então, existe sim um nível de governança, mas ela é descentralizada e distribuída. Essa é a proposta da Web3. Né? Então, assim, deixa eu tentar resumir aqui as melhorias que a Web3 propõe. Uma delas é propriedade, ownership. Hoje a gente cria conteúdo nas mídias sociais, eles são armazenados em serviços na nuvem e a gente depende muito das empresas centralizadas. Né? Elas podem fechar nossa conta, por exemplo, do nada. Né? Algumas empresas, bancos fecham conta de empresas, às vezes sem dar uma justificativa, fecham conta de usuários, de políticos, de pessoas polêmicas, de criminosos, e tem que fechar mesmo algumas. Mas algumas vezes não tem justificativa, às vezes de influencers, o negócio do cara estava ali rodando na plataforma e a conta dele é encerrada do nada. Né? Pode bloquear o conteúdo indevidamente, assim, sem uma justificativa. A ideia na Web3 é que esse ownership, essa propriedade, seja do usuário. E ele possa ganhar dinheiro em troca desses dados, vendendo comercialmente. Né? O produto de digital ownership da sua própria identidade digital é dele. Ele pode entrar, por exemplo, numa Amazon 3.0 com uma carteira. Quem já está acostumado um pouco conhece a MetaMask, mas com a carteira de tokens, com Ether lá, ele se conecta na plataforma da Amazon 3.0 aí distribuída, compra um produto em Ether, diz o endereço de entrega, ele não precisa fazer cadastro, ele não precisa se identificar de maneira anônima. Ah, mas por que vai estar anônimo? Porque quer fazer alguma coisa ruim? O anonimato, a ferramenta não é seu uso. O direito à privacidade ele é básico em qualquer democracia. Você utilizar software para garantir o direito à privacidade é muito legítimo. É claro que quando se tem privacidade e anonimato, pessoas com má intenções fazem coisas ruins e o Estado tem todo o direito de ir atrás dessas pessoas. Mas dizer que as pessoas que querem ter privacidade querem porque querem fazer algo errado é muito assustador. Eu converso com pessoas com mais idade sobre o Alexa, por exemplo, e eles falam, gente, na época da Guerra Fria, o nosso maior medo era ter algo ouvindo a gente 24 horas por 7 dias na semana na sala. Isso é assustador. E as pessoas pagam para ter isso. Então, essas pessoas tinham mais preocupação com privacidade. Quem não tem, tudo bem. Mas eu acho que é sensato quem tem defender esse direito e utilizar de software para isso. E querer ter a propriedade, por exemplo, dos seus dados para monetizar depois com anúncios e qualquer coisa do tipo. Outra característica fora ownership, propriedade, é a transparência. As blockchains públicas salvam... Quando você tem um jogo, por exemplo, que salva a propriedade digital de um item do jogo numa blockchain pública, ela está ali de maneira transparente. Então, ela é interoperável, né? Vai ser a próxima característica. Elas são abertas, são de open source, é um código aberto. Todo mundo que tem capacidade de revisar um código consegue ir lá. Eu não tenho. Talvez vocês não tenham, mas alguém de uma consultoria que vocês conhecem tem, eu vou interagir com esse software, poxa, eu quero saber se ele faz o que diz que faz mesmo. O que é que ele capta? O que é que ele salva? O código é aberto, todo mundo pode ir lá e ver. Então, tem ownership e tem transparência. As blockchains são públicas, eu consigo ver os registros de transação de Bitcoin desde sempre, de todos os Bitcoins criados e todas as frações. É público, tem anonimização, é anonimizado. Né? Tem os endereços lá, mas é público. E já existe um monte de solução para desanonimizar. O FBI tem um bocado, os bancos têm, os governos têm. Não é tão anônimo assim, é totalmente rastreável. O que não é rastreável é dinheiro em espécie, mas o dinheiro em forma digital, como é feito numa blockchain, que tem todo o livro razão, o registro, é uma estrutura de dados a blockchain, só para deixar um pouco mais claro. A turma mistifica muito, é só uma estrutura de dados, muito, muito inteligente, muito bem pensado, é replicado em vários nós, distribuído e mantido, mas é só uma estrutura de dados. E lá está todas as transações, é aberto. Então, propriedade, né, ownership e transparência são duas características. Confiabilidade, né? Eventualmente, os softwares saem do ar, né? Aplicações como Facebook, WhatsApp, Instagram sofrem interrupções globais em massa por problemas técnicos. Já aconteceu, pode acontecer de novo. Os aplicativos da Web3, eles são executados em redes descentralizadas. Então, não ficam fora do ar. Não precisam reiniciar.
Se um nó da rede cai, um outro assume. Se o servidor fica inativo, existem vários outros para assumir a responsabilidade de responder para aquele serviço. Esse tipo de infraestrutura torna os aplicativos da Web 3.0 mais seguros e mais confiáveis. Então, é ownership, confiabilidade, segurança, né, transparência e interoperabilidade. Você, quando tem uma audiência, por exemplo, no YouTube, não significa que, se ela é grande no YouTube, vai ser grande no Instagram. Sendo que tem protocolo já na Web3 para isso, o protocolo Lens, por exemplo, permite que você tenha interoperabilidade entre plataformas, de modo que você mantenha a audiência. Primeiro, ela é sua, ela não depende da empresa, ela é sua, e ela é interoperável, ela conversa com a rede social da Web3, ela conversa com a solução de vídeo da Web3 descentralizada. Então, a interoperabilidade é uma característica muito importante. Um token NFT que indica a posse de uma arte digital, ele existe enquanto a rede Ethereum existir, de maneira interoperável. Está lá para todo mundo checar, todo mundo consegue ver que veio da carteira do autor da obra. Se você atribui valor ou não, é uma outra questão, eu não vou entrar, é uma outra disciplina, chama Behavior Economics, economia comportamental. Eu não atribuo muito valor a um guardanapo assinado por Elvis Presley. Tudo bem, alguém pode dar $1 milhão. Eu não vou entrar no mérito, eu não entendo muito o mercado da arte, qual é o valor de um Pollock. Eu não quero discutir sobre isso, não importa a minha opinião, importa o que está acontecendo. E se a gente não entender como isso pode impactar a gente pode ficar um pouquinho para trás. Então, a Web3 traz essa promessa de uma maior abertura e democratização da web. Como a web já foi na Web 1. Quando a gente colocava um site no ar, no servidor web, era bem distribuído. Tinha as empresas de internet e tal, mas você não passava o dia todo navegando dentro da infra de 2 ou 3 empresas de mídia, de tecnologia. Se isso der certo, essa nova web descentralizada vai oferecer aí para os usuários mais controle, né, sobre seus dados. Para quem quer ter esse controle? Mais transparência sobre o que os aplicativos fazem. Para quem quer ter essa transparência, quem quer entender o que é que está sendo feito ali, pegar o código aberto, open source, pagar alguém para revisar ali o smart contract que talvez sua empresa rode em cima. Né? E funciona com mais confiabilidade e segurança, porque é distribuído, são máquinas que não dependem de um CNPJ estar funcionando. Se a empresa cair, elas não vão cair. A gente costuma dizer que a rede Bitcoin é uma hidra. Quando corta uma cabeça, nascem duas. Porque você consegue ingressar na rede de maneira livre, né? Ela é de livre ingresso, e distribuído, tem mais de 20 mil nós. Eu estou por fora hoje quantos nós tem da rede Bitcoin, assim como a rede Torrent também. Então, sempre que tiver muitos nós no ar, é difícil, não tem um controle central. É difícil tirar do ar, tecnicamente. Como aconteceu, por exemplo, com o Napster. O Napster era uma rede similar à do Bitcoin, mas tinha um servidor central. Não sei se todo mundo usou o Napster, mas o Napster distribuía música de maneira gratuita. Sony e Warner processaram e tal. E eles tinham um servidor de índice. Então, antes de eu me conectar com uma pessoa diretamente, numa rede pessoa a pessoa, peer-to-peer, para baixar direto, sem intermediário, o arquivo da música, eu tinha que ir no servidor de índice e perguntar quem tinha. Então, quando esse servidor do índice foi colocado fora do ar, né, processaram a Napster, o Napster morreu. O Bitcoin não tem essa vulnerabilidade. Ele já é pessoa a pessoa diretamente. Você transfere, é um sistema de dinheiro, eu vou falar daqui a pouco, distribuído e descentralizado, que não passa por nenhuma plataforma de autoridades centrais, e você consegue transferir algo digital para outra pessoa direto, de um para outro. E eu posso montar um nó da rede aqui na minha casa. Eu não consigo minerar hoje com a máquina doméstica mais, mas eu consigo participar da rede e auditar as transferências e repassar os blocos para manter a rede íntegra, né? Todos sincronizados. Eu posso fazer parte. É interessante se fazer parte, participar da rede, colaborar. Tem tudo a ver com colaborar a Web3. É colaborativa. A rede Bitcoin, ela pode até ter o crime organizado lá, minerando, sem pagar energia. Eles burlam o mundo offline, pagar energia. Mas na rede eles colaboram. Mesmo o criminoso, o sistema é tão bem desenhado em teoria dos jogos que é melhor ele colaborar, é mais lucrativo ele colaborar do que ele tentar burlar. Então, é muito bonito o desenho do Bitcoin no sentido de teoria dos jogos, porque todos são obrigados a colaborar. E já existem vários cases do que eu
estou falando, de armazenamento compartilhado, por exemplo. Existem vários protocolos já rodando de Web3 que você salva arquivos numa nuvem compartilhada, de máquinas de várias pessoas que participam da rede e são incentivados com recebimento de token. O Web3 ela está sendo construído muito nessa estrutura de salvar coisas de maneira distribuída e ser incentivado com um pagamento através de tokens. Então, você já tem solução, por exemplo, de hospedagem e transcoding de vídeo nesse tipo de plataforma descentralizada de máquinas de uma rede distribuída e descentralizada. Transcoding de vídeo é quando você sobe um vídeo para o YouTube, por exemplo, e aí ele transcodifica para aquelas resoluções 360 pontos, 720, 1080. Você precisa de um servidor de transcoding para fazer isso. Normalmente, a gente faz numa infraestrutura da Amazon. Já existe uma solução distribuída e descentralizada para fazer isso. Hospedar e fazer transcoding de vídeo, criar domínios mesmo, www. Criar domínios com .bitcoin, por exemplo, .eth. Já tem uma espécie de registro BR na Web3. Identidades digitais descentralizadas, já existe esse tipo de solução. A gente vai ter uma carteira com a nossa identidade digital sob nossa posse para acessar plataformas e softwares da Web3. E aí vamos entrar no primeiro caso de uso de finanças descentralizadas, que já existe esse movimento de descentralização com Torrent, com Napster no passado. Não tinha blockchain, não tinha token. Mas o grande evento é em 2008, 2009, né, o paper e a publicação da primeira versão do Bitcoin, que é a primeira versão de caso de uso de finanças descentralizadas. Qual é o caso de uso do Bitcoin? Antes de seguir com o Bitcoin, eu queria ter um lembretezinho aqui de uma frase monumental do Harari, que eu acho fantástica e eu acho muito bom citar. Não por acaso, o primeiro caso de uso foi um sistema de dinheiro na Web3, na descentralização. Segundo o Harari, ele tem essa frase incrível, que o dinheiro é a história mais bem-sucedida já inventada e contada pelos humanos, porque é a única história em que todos acreditam. Em todo lugar do globo, em quase todas as civilizações, a humanidade inventou alguma coisa que fazia o papel do dinheiro, fosse concha, fosse pedra, fosse o que fosse. E isso não havia comunicação distribuída e nem descentralizada. Isso aconteceu de maneira espontânea, genuína, porque essa é uma história que a humanidade acredita desde sempre. A gente usa dinheiro, mas a gente não entende muito bem o dinheiro. Por que uma cédula que tem um lobo vale R$200, sendo que ela custou 30 centavos para ser impressa? Ah, tem lastro? Não, não tem lastro nenhum. Não existe lastro em ouro há muito tempo. Né? Nos Estados Unidos, desde os anos 70, do fim do sistema de Bretton Woods, não existe lastro do dinheiro. Eu ouvi outro dia na televisão, na Ana Maria Braga, Gil do Vigor, eles falando que tem que... Ah, não, porque o dinheiro do governo tem lastro, né? Ele existe no banco. Não é verdade. Não tem lastro há muitos anos. E o dado da CVM de dinheiro é que 95% do real é digital. Só existe 5% fisicamente. Então, o dinheiro não existe no banco. A inovação do Bitcoin não é a digitalização do dinheiro. O dinheiro já era digital. A inovação do Bitcoin é que, pela primeira vez, desde a digitalização do dinheiro, é possível oferecer um sistema de dinheiro digital com as mesmas características do dinheiro físico. Qual é a característica do dinheiro físico? A posse do dinheiro é quem tem ela, o dinheiro na mão. A cédula de 20 é de quem? É de quem está com ela na mão, ou no bolso, ou na carteira, ou em casa, ou embaixo do colchão. Isso indica a posse. No digital não era possível fazer isso até o Bitcoin. Você não consegue transferir dinheiro digital direto de uma pessoa para outra sem passar pelo sistema financeiro, pelos softwares e servidores do sistema financeiro, que são os intermediários. Então, o Bitcoin permite que você passe diretamente de uma pessoa para pessoa. O que é seu é realmente seu. A custódia é sua. Não fica sob a custódia de uma instituição, um banco. Eu não estou falando mal do banco. O banco faz um papel excelente para a humanidade. É muito difícil e de grande responsabilidade você fazer custódia do patrimônio das pessoas. E precisa se cobrar para isso, precisa se cobrar caro, precisa dar segurança. Então, nunca antes do Bitcoin foi possível você fazer a custódia do dinheiro digital. O dinheiro físico, sim, você coloca um cofre embaixo do
do colchão. O digital, não. Características do dinheiro em espécie, né, que o Bitcoin reproduz. Você consegue custodiar o que é seu, realmente é seu, e você consegue transferir diretamente para outra pessoa, sem intermediários. Quando você faz um Pix, ele não vai direto para outra pessoa. Ele passa por intermediário. Os bancos centrais, instituições de crédito, todas as empresas do mercado financeiro, os bancos. E o problema do dinheiro digital, um dos problemas é que ele só existe, ou pelo menos só existia, nas plataformas privadas. Exceto a plataforma do Banco Central, todas as empresas envolvidas com garantir a existência do dinheiro digital são privadas. Ou seja, o Estado, um Banco Central nunca conseguiu oferecer para a população o serviço que oferece com a cédula, por exemplo, que é um título físico, né? Quem tem a posse dele é que é o dono. É um título ao portador, né? Quem porta ela é que é a dona. O digital não existe um real digital, existe o projeto do real digital. Os dinheiros, os tokens estatais, né? É inevitável, isso vai acontecer. Por quê? Um Banco Central precisa oferecer para a população, tem um cachorrinho latindo aqui, para a população o equivalente ao dinheiro em espécie, só que digital, para que a população consiga guardar embaixo do colchão digitalmente. Não está na plataforma de empresas privadas. Isso é um problema. E isso é um grande benefício que o Bitcoin trouxe. Então, a cédula é um dinheiro público, mas o dinheiro digital ele é só privado. Tem uma frase aqui do Mark Andreessen, que é o fundador do Netscape, e ele é um cara do Venture Capital bem respeitado, que ele diz: o Bitcoin nos dá, pela primeira vez, uma maneira de um usuário da internet transferir um único fragmento de propriedade digital para outro usuário da internet, de tal modo que essa transferência seja garantida para ser salva e segura na blockchain, todos saibam que a transferência ocorreu, a blockchain é transparente e todo mundo pode ir lá e checar, e que ninguém possa desafiar a legitimidade de tal transferência, porque a segurança é comprovadamente muito mais alta do que você ter algo em cofre. Se você fazer um ataque à rede Bitcoin, você tem que ter um poder de processamento maior que a rede, e não existe dinheiro no mundo hoje capaz de fazer isso. Então, isso não é só a definição de Bitcoin, tá? Eu vou repetir o que o Mark Andreessen fala, porque é muito importante. Pela primeira vez, a gente consegue pegar algo digital e transferir direto para alguém sem um intermediário. Por que existe um intermediário, o sistema financeiro? Quando você transfere dinheiro digital, você precisa garantir que ele saiu de um lugar e chegou no outro. Existia um problema clássico que o Bitcoin resolveu, que é o problema do duplo gasto. Eu não posso mandar R$50 para minha esposa em Londres e os R$50 não sair, ficar comigo, ela receber e ela gastar lá e eu aqui. Esse é o problema do duplo gasto. Por isso que o sistema todo, você faz um SWIFT e às vezes demora 5 dias. A gente não manda dinheiro feito manda e-mail. Demorou para fazer isso. Por quê? Porque quem entende do sistema financeiro e começa a conversar com quem trabalha com isso, para fazer o match no final do dia, sempre dá errado no banco. Sempre dá errado, porque o Bitcoin roda há 10 anos, com 8 casas decimais, e é preciso na 8ª casa decimal. O banco tem uma conta lá, que é a conta do limbo, que não bate conciliação bancária. Isso é normal, vocês podem estar assustados, mas a conciliação bancária não bate, não é incomum isso. Porque é muito difícil garantir essa transferência digitalmente. Uma imagem ela pode ser copiada, mas o dinheiro não pode. E o Bitcoin criou um sistema de passar algo digital para uma outra pessoa, garantindo que ela não fique e a outra receba. Esse algo é dinheiro. O primeiro momento foi dinheiro. Não é? O Bitcoin, eu não sei quantos foram criados até hoje, 18 milhões e alguma coisa, vão ser criados 21 milhões de moedas e ela pode ser dividida em 8 casas decimais. A própria posse desse 0,1 na sua carteira indica que você tem ela. O que é que tem a ver Bitcoin com NFT, por exemplo? Com esses tokens que falam NFT. O que é um NFT? Posso fazer vou simplificar bastante. Mas o NFT é um Bitcoin, uma moeda que não vai ter 21 milhões. Só tem uma. Você não divide em 8 casas decimais. Ela só pode ser transferida inteira. Ela é dinheiro? Não, ela não é um sistema de dinheiro, é um sistema de título de propriedade. Ela indica a posse de algo. Esse algo é um vídeo, é uma arte digital, é o que for. Ah, mas eu posso ir lá com o botão direito salvar
arte. Tudo bem, você pode salvar a arte, mas o token é único e está com a pessoa que o autor da obra diz ser o proprietário, porque veio da carteira do autor da obra, que ela é pública e todo mundo pode checar. Mais uma vez, mas eu não atribuo valor a isso. Não importa o que a gente acha. Algumas pessoas atribuem. Algumas pessoas pagam caro pelo o guardanapo com a assinatura de Elvis Presley. O token não é a obra. E a gente já está acostumado com isso no mundo físico. Veja só, eu tenho um terreno em outra cidade e eu não trago o terreno e penduro na sala da minha casa, feito um quadro. O terreno existe lá, mas eu tenho o título de propriedade do terreno, uma escritura, ou que seja, de papel, que é um token físico que existe, que rasga, que pode se estragar, que indica que eu tenho uma posse daquele terreno. O token não é o terreno. O token não é a obra. Não é ridículo as pessoas pagarem pela posse. Eu não entendo bem, mas isso acontece há muito tempo. Um quadro você compra e leva para casa, tudo bem, pendura, mas um terreno não. O NFT é o título de propriedade, não é a obra. É isso que precisa ficar entendido. E ele funciona como uma moeda que só existe uma que vai ser criada, ela é única e ela é indivisível. É só isso. E aí ela indica quem tem o tokenzinho é quem tem aquela obra lá que o artista diz que é dele. E não diz que é dele insubstancialmente, não. De fato, veio da carteira do artista. É sobre isso, é sobre ter a posse do token. Eu entendo que é complicado. Mas as pessoas atribuem valor. Não é a minha intenção aqui explicar porque as pessoas atribuem valor. Eu também não entendo. E o que é smart contract? Smart contract o Bitcoin tem um smart contract bem rudimentar. Você pode fazer uma transferência, por exemplo, e transferir uma quantidade de Bitcoins e dizer assim, a pessoa que recebeu, ela só pode usar daqui a 10 anos ou daqui a 5 anos. É um contrato que se executa em si mesmo, não tem como mudar, não tem nenhum ser humano que consiga mudar essa regra. Você, como a pessoa que transferiu, pode, né, retransferir, pode modificar, claro. Tem algumas condições, eu não vou entrar na parte técnica agora, mas quem recebeu não tem como usar. Isso é um acordo, é uma regra. Só que é muito simples. O dinheiro programável do Bitcoin é simples. E com o advento da plataforma Ethereum, da rede Ethereum, dos smart contracts, que você pode programar de maneira mais sofisticada, algumas coisas estão acontecendo, como, por exemplo, a própria criação de NFT é feita num contrato inteligente, no smart contract. A criação de título, de cota de fundo, tem fundo de investimento que emite cota através de contrato inteligente. É um token, que é o advento das finanças descentralizadas de agora. De ter um CDB, ter empréstimo, ter um equivalente a um CDB, os juros é pago automaticamente, sem nenhuma interferência humana. Contratos que têm regras de negócio, que quando as condições daquela regra se mostram verdadeiras, ele executa. Eu tenho amigos, não é ficção, eu tenho um amigo que trabalhou programando para uma empresa de tecnologia, desse meio de tokens e criptomoedas, que recebia em Ether, ele tinha um contrato publicado, e depois de publicado e o Ether carregado, não tem como desfazer, realmente isso corrigindo o que eu falei antes, e ele ficou recebendo mensalmente o Ether na carteira dele. Ele deu uma sorte que o Ether pipocou de cotação e ele ganhou 5 anos em um. Mas quando a empresa carregou o contrato, ela pagou a cotação do dia lá. E ele recebeu o esforço de trabalho dele no smart contract. Isso está acontecendo hoje, não é uma coisa que vai acontecer amanhã, não é a internet do futuro, é a internet de hoje. A do futuro é que está se construindo. Essas coisas que estão falando de ambientes, tem até derivativo em DeFi, em finanças descentralizadas. E aí vem qual é a relação disso com o metaverso, esses ambientes que estão chamando de metaverso, que a indústria de jogos tem construído, ambientes de realidade virtual. Na verdade, dentro de uma realidade virtual, estão associando itens virtuais a tokens, a título de propriedade, de maneira interoperável, fora da plataforma, em uma blockchain pública, que é bem bacana, e salvando informações, muitas vezes de forma distribuída, em sistemas de arquivo que não estão numa nuvem privada de uma empresa. Então, é isso que está acontecendo agora, emitindo tokens como incentivo financeiro dentro desses ambientes de realidade virtual. É isso que está acontecendo agora. Uma exposição de um quadro que só existe digitalmente. Você entra lá, conecta sua MetaMask, sua carteira, você tem esse token Ether na sua carteira e você compra a obra. Esse movimento que está acontecendo agora. É muita coisa, é muito assunto.
é difícil correlacionar as coisas, mas essencialmente é isso. O Bitcoin permitiu você transferir a posse de algo digitalmente. No caso de Bitcoin é dinheiro e é fração em 5 casas decimais. Disso surgiram-se vários outros tokens, várias outras moedas que fazem o papel, pode fazer o papel de uma ação, pode representar uma utilidade dentro de uma plataforma, que são os tokens utilities, e os tokens que representam, de fato, você pode ter uma fração, por exemplo, de uma ação de uma empresa, como a Apple, representada por um token num sistema de bolsa 24/7 global. Isso é viável, já existem plataformas que funcionam dessa maneira hoje. E o token sendo criado unicamente e exclusivamente e sendo indivisível, representando a posse de algo digital, às vezes até de algo físico, de algo digital ou digital, que existe a obra fisicamente, mas ela se complementa no digital, mas o que representa a posse é quem tem o token lá na carteira dela, a carteira digital. Então é isso que eu tinha para falar para vocês, essa internet de você ter sua propriedade digital, de você compartilhar informação de maneira distribuída e não salva centralizado numa empresa, e de você poder ter privacidade e vender seu perfil, isso está acontecendo, não é uma demanda de todo mundo, mas não é uma maluquice. Eu acho que é isso aí que eu tinha para falar, não sei se tem alguma pergunta aí bacana, mais fácil para eu responder. Se vai vir E alguma aí, pergunta. Rafa, obrigado. Show de bola a apresentação, ela foi bem esclarecedora e animou bastante aí o chat. A gente coletou aqui várias perguntas aqui, e aí a gente vai fazendo e aí você vai respondendo. Pode ser? Posso começar? Pode ser. Eu vou pedir desculpa aí se alguns assuntos se embananaram. É que cada assunto desse dá uma palestra de 5 horas. Né? Só Bitcoin, só explicar como a rede funciona, a notarização, o que é mineração. Mas, assim, eu acho que numa conversa como essa não precisa entender. A gente usa a internet sem entender o protocolo TCP/IP e tudo bem. Precisa entender que permite transferir algo digital como se fosse uma cédula. Esse entendimento é importante. Mas eu estou aberto aí à seleção de perguntas fáceis. Beleza, deixa eu começar aqui. Vou começar com o Luciano Godoy. Tá. Aí, Luciano, boa noite, obrigado aí por estar com a gente, participando. E a pergunta dele com a evolução da web atual, existe a previsão de ajustes também dos protocolos TCP/IP? Essa é uma pergunta muito técnica. Eu entendo que a Web3 vai rodar sobre os mesmos protocolos. Né? O que está acontecendo agora? A gente está implantando 5G em um monte de lugar. Então, hoje você vai conseguir ter 4K, 8K, transmissão. Eu vou conseguir colocar IoT no meu lustre. Eu vou conseguir colocar IoT em 52 cartas de baralho. Eu vou ter uma capacidade que a gente não tem hoje de conexão com o 5G e aí eu vou conseguir transmitir, por exemplo, um ambiente de realidade virtual descentralizado instalado na minha máquina. Eu vou ter uma máquina mais robusta, mas eu não entendo que os protocolos de rede mudam não, tá? Eu acho que é muito difícil você mudar os protocolos de rede. Eu não sou especialista em rede, estudei ciência da computação, mas é muito difícil mudar já há muito tempo. Então eu vejo a Web3 rodando na mesma web. O que a gente vai ter é, pela lei de Moore, software melhor, mais rápido, 6G, 7G, 8G, e ubiquidade na conexão, de você estar com uma lente de contato VR e projetando dado aqui em tempo real e até uma realidade virtual da pessoa aqui do seu lado, e o processamento disso, que hoje ainda não existe, vai ser peanuts, porque a gente evoluiu o hardware para isso e evoluiu conexão para isso. Mas os protocolos, não acredito, posso estar enganado. Ok. Luciano Godoy, novamente, ele pergunta se hoje temos serviços de hospedagem cloud para armazenamento de sites na Web3, onde teremos nossos sites? Existe um projeto chamado IPFS. O que é o IPFS? É um monte de máquina de pessoas domésticas, a máquina dele, da gente, todinho aqui, baixa o software, se conecta à rede IPFS, e essa rede usa o disco distribuído das pessoas para salvar as coisas. Eu vou
falar sobre uma solução que a gente desenvolveu na CoinWise em 2018, 17, eu acho. Antes de NFT, dessas coisas todas. Na própria rede Bitcoin, a gente não tem hoje no Pix um campo comentário. No Pix tem um campo comentário. Você pode colocar qualquer coisa lá. Uma transação Bitcoin tem um campo vazio, equivalente ao do Pix. A gente começou a salvar numa transação de Bitcoin, nesse campo vazio, um dado, uma informação, que é como se fosse o CPF global de qualquer arquivo digital. Qualquer arquivo digital, tudo que existe no seu computador, seja um executável, uma imagem, um PDF de um contrato. Vamos dar um exemplo que é legal. Você pega o PDF do contrato, você passa uma função que chama hash. Não vamos entender o que é isso. É criptografia, matemática, não quero entender. O que é que a hash faz? Pega um arquivo digital e gera um número único. Um CPF global que no mundo todo só esse arquivo tem. Nenhum outro arquivo digital do mundo gera esses mesmos números. O que é que eu posso fazer com isso? Se eu tenho, por exemplo, um contrato ou uma letra de uma música, eu pego o PDF, gero a hash dele, que é um númerozinho pequeno, e veja, nenhum outro arquivo do mundo, de novo, se eu pegar a letra da música e mudar uma vírgula, se eu gerar a hash é outra. Porque mudou. O PDF não tem mais aquela vírgula. Eu mudei a informação. Então, se eu tenho um PDF, gero a hash dela e salvo no campo comentário de uma transação Bitcoin, eu registrei numa plataforma pública de notarização, na régua do tempo, o momento exato que aquela hash existia. Aí, juridicamente, já é possível fazer isso, já era possível. Se, por exemplo, alguém começar a usar a minha música e dizer que criou essa música, 2 anos depois, eu digo, opa, não. Porque eu fiz uma transação Bitcoin 2 anos antes e salvei a hash de um arquivo PDF nela. Passe esse arquivo aqui, que eu tenho na minha máquina, no Drive, passa a hash dela e calcule. Poxa, é mesmo. Então, eu comprovo que esse arquivo existia naquele instante de tempo. Quando eu abro o arquivo, é a música. Ah, mas eu não quero salvar no Drive. Eu posso salvar no IPFS. Porque o Drive pode pifar, a Google não vai acabar amanhã, nem a Amazon, mas eu quero salvar numa plataforma distribuída. Porque no IPFS é isso, eu salvo o documento PDF criptografado no IPFS, ele é todo picadinho, distribuído em várias máquinas, ninguém tem acesso a ele, só eu, porque ele está criptografado, e ele pode ser um contrato também. Eu tenho um contrato com a pessoa, aí o cara foi lá e mudou uma cláusula. Aí eu, opa, passa a hash desse contrato. Não é aquela que a gente tinha salvo na blockchain. Lembra no campo comentário? Não, nosso contrato é esse PDF daqui, que está salvo numa rede de computadores distribuída. É uma nuvem distribuída. Eu quis dar esse exemplo da notarização, porque um dos usos do NFT é título de propriedade. Mas a gente solucionou essa prova da propriedade e da existência, mais ou menos, fazendo isso. Tipo, eu consigo para direito autoral, por exemplo, é sensacional, porque você não tem você pode não ter o recurso para registrar uma música, mas, poxa, você pode fazer uma transação na blockchain do Bitcoin, salvar o resto da sua música, o seu PDF, que você bota no IPFS e você consegue provar, olha, esse arquivo existe desde antes de que você está dizendo aí que você criou a música. Eu não sei se eu respondi ele, mas existe sim já hoje uma cloud distribuída. E as máquinas são as máquinas de quem está participante da rede. A pegada de colaboração é essencial. É colaborativo, é teoria dos jogos, é melhor colaborar do que tentar burlar, é privacidade, é uma outra pegada. Parece meio rebelde, meio maluco, mas é a demanda de algumas pessoas. Pode não ser da nossa. Ok. A de Carlos Nogueira agora, ele pergunta se na Web 3.0 eu tenho propriedade do meu conteúdo e ele está armazenado de forma distribuída, como é que eu consigo apagar algo? Como eu consigo garantir que o que eu gostaria de deletar será apagado definitivamente? Tem uma passagem da minha fala que eu tratei disso. E até se tem uma lei que existe, que é a lei do direito ao esquecimento, que se choca com a própria internet, né? A gente tem aquela máxima de cair na internet, não morre nunca. Morre sim, por exemplo, se você consegue apagar uma publicação do Facebook, se isso é um discurso de ódio ou comete algum crime, você entra com a liminar. A própria plataforma tem o interesse de manter isso saudável. Teve uma passagem na minha fala que eu disse, esse é um problema, né, real, e muito provavelmente os participantes da rede vão precisar ter uma governança
de decisões que são decisões também descentralizadas. Eu não falei em organizações descentralizadas, que são organizações baseadas em contratos inteligentes, em smart contracts, que chama DAO. A sigla é DAO, Decentralized Decentralized esqueci o A agora, Organization. São empresas descentralizadas que funcionam a partir de smart contracts. Isso. A própria comunidade, por exemplo, open source, tem essa pegada de não ter dono, mas ter contribuição e votação e decisão. Então vai ter que ter uma governança. Isso não pode virar a cidade sem lei. Ah, não, eu vou publicar discurso de ódio aqui e não se apaga nunca. Quem participa da rede, dos nós... Vou dar um exemplo. Quando um software novo do Bitcoin é publicado, os mineradores têm um voto. E se a maioria não quiser, não tem a alteração. E às vezes alguns alteram. E aí criam fork, aí criam a outra moeda, e essa coisa toda. Então, isso existe já, mas eu acredito que se criará um sistema de governança que permita que isso cumpra a lei. A gente não está falando de bagunça, a gente está falando de pessoas que defendem algo que faz sentido, que é a sua privacidade, que é ser dono dos seus dados, que é poder salvar isso numa rede distribuída. E tudo bem, eu vou continuar tendo minhas aplicações na AWS. Eu não sou o cripto doido do Web3, não. Eu enxergo muito valor em todas as big techs, admiro todas elas. A gente está aqui por causa delas. Existe essa demanda de um grupo de pessoas que está se tornando o que estão chamando de Web3, de uma demanda de centralização, de não poder acabar com o perfil do cidadão porque não gosta dele, sem uma regra muito bem definida. Então, eu acredito que vai ter uma governança, sim, e isso vai ser permitido apagar, sim. O direito ao esquecimento, ele vai ser proporcional ao que na internet é real. A gente sabe que na internet não se apaga também, não precisa ser distribuído a própria internet em si só uma infraestrutura distribuída, né? Então, o post do Facebook, a empresa paga, mas, poxa, o cara já fez o print, já está na máquina dele, aí ele já publica fora do país, em Malta, e você não sabe quem é o servidor. Então, assim, esse não apagar já é real hoje, não precisa da Web 3.0 para isso, né? Ok. Bom, a gente já está com o tempo estourando, a gente vai encerrar aqui a sessão de perguntas. Eu queria agradecer ao meu xará, Rafa, por ter aceitado esse convite. Foi excelente, foi bem esclarecedor. O pessoal está aqui no chat. Mind-blowing aqui. Sotero, se quiser, eu me comprometo. Se quiser me passar as perguntas. Eu nem vi a quantidade. Vê que Boa. risco. Não, ficaram faltando só 3. 2 de Luciano e 1 de Jamerson. 375. Não, eu me comprometo a responder num PDFzinho. Aí você pode botar numa identidade visual da TDS e manda para todo mundo depois. Beleza, show de bola. Inclusive o pessoal aí que Jamerson e Luciano, que não tiveram as perguntas, não vou poder fazer as perguntas que fizeram agora por conta do tempo. Se quiser mandar um e-mail para mim, o rafael.sotero@tds.company, eu vou organizar essas perguntas aqui, vou passar para Rafa, e aí quando ele responder eu mando para vocês, tá ok? Massa, joia, fechado. Pronto. Rafa, obrigado. Eu adoro responder pergunta, porque normalmente tem umas coisas que eu não sei e eu preciso procurar saber. Massa, show de bola. Obrigado por ter aceitado esse convite, compartilhar aqui dessa noite com a gente, tá? Eu que agradeço. Conte sempre comigo. Valeu. E agora eu vou chamar de novo Rui, que Rui ele tem aqui um recado massa sobre a TDS Academy. Só para fazer uma última brincadeira, Rafa, essa aqui é meio que o lançamento do curso de metaverso, né, de Silvio. E Silvio é um cara que eu admiro muito, então eu estou fazendo essa live aqui, é tipo a banda que abre o show do ídolo, sabe? Então é mais ou menos essa a pegada para mim. Ah, que massa. Aí, palavra aí com o Rui. Um abração. Tá registrado para a posteridade, Rafael Palermo. Obrigado, Sotero, também pela condução de hoje. Gente, eu estou voltando aqui só para dar boa noite e passar uma última informação para vocês, que é uma informação bem legal. Como eu falei, a gente está aí nas últimas vagas para o curso de Metaverso, que começa na próxima quarta-feira com o professor Silvio. Hoje a gente teve aqui um aquecimento fantástico com o Rafael,
que já deu o tom de como é que a TDS Academy trabalha. Então, vocês estão vendo que a gente está tentando proporcionar esses debates, esses encontros em temas que são extremamente relevantes e que a gente vai construir um entendimento junto aqui sobre eles. Então, de antemão, eu agradeço muito o Rafael Palermo pelo dia de hoje, pela apresentação. Vamos estender aí esse debate depois, em outros momentos, e trazer todo mundo para trazer novas dúvidas, novas questões. O chat aí está cheio de pergunta. Quem tiver interesse em mandar, inclusive, mais perguntas, pode escrever para a gente também em academy@tds.company ou no e-mail que Rafael Sotero disponibilizou para vocês. O desconto do webinar de 30% está disponível para o curso do Metaverso. Basta vocês escanearem ou entrarem em contato com a gente lá no chat do WhatsApp. E eu queria dizer para vocês uma excelente notícia de que a gente teve nesse primeiro ciclo da TDS Academy, né? A gente teve a felicidade de ter os nossos cursos aí, âncora, esgotados. Então, Transformação Estratégica Digital com Silvio Meira, esgotado. Mas eu queria já dizer para vocês que a gente tem turma prevista para outubro. Então, se você se interessa em participar desse curso com a gente, da segunda turma, entre em contato, a gente vai ter um desconto bem bacana para quem comprar de forma antecipada. Da mesma forma, o curso com o André Neves, que estava mais cedo com a gente, Design Driven Organizations, né? Como o design estratégico, ele é um elemento chave para as corporações e as pessoas que querem liderar aí em suas ações de maneira digital, também esgotado. A gente ficou muito feliz, mais de 60 pessoas nesses cursos participando, e a gente também vai ter uma segunda turma aí acontecendo em outubro, e marketing, estratégias de marketing, melhor dizendo, para o mundo digital, com a nossa parceira Lefio, que vai estar começando também na semana que vem, também esgotado, e para quem se interessar, já entre em contato com a gente, porque a gente já vai estar começando a montar as segundas turmas, todas previstas para o mês de outubro. Está aqui, novamente, o nosso QR Code. Entre em contato com a gente lá no WhatsApp, seja para garantir o seu desconto de 30% para o curso do Metaverso, seja para conversar sobre a sua participação em um desses cursos que já estão com turmas previstas aí para outubro. Foi um prazer receber vocês hoje à noite. Vou devolver para Rafael e a gente se encontra em mais ou menos daqui a um mês. Massa, Rui, obrigado. A gente vai ficar por aqui. Esperamos que todos tenham gostado. Se você curtiu o conteúdo e quer mais, vai lá no academy.tds.com, garante uma vaga nos nossos cursos. Corre, porque a procura tá grande, né, Rui? Ainda mais com esses descontaços aí. Se marcar muita bobeira, termina as vagas e não consegue entrar, tá joia? E mais uma boa notícia para quem perguntou muito aí no chat como se o webinar ia ficar disponível. Amanhã ele entra, esse vídeo todo ele vai entrar no site da tds.company. A partir de amanhã, é só acessar e ele vai estar lá para quem quiser assistir. Tá joia? Pessoal, boa noite e até a próxima.